E aí, gente, tudo bom? Beleza? Para quem não me conhece, eu sou Érico, sou professor de biologia, já tem um tempinho aí, não vou falar muito para não entregar minha idade, mas já tem um tempinho que eu trabalho com biologia, preparatório para vestibular, no vestibular seriado, sou professor de ciências também, e aí eu resolvi migrar aqui para o YouTube, fazer um pouquinho, ver como é que funciona esse esquema aqui no online. E como primeiro projeto dessa minha ideia nova, eu pensei em resolver algumas questões de vestibulares que, obviamente, não são o Enem, né? De outros vestibulares, que eu percebo que alguns dos meus alunos em colégio e em pré-vestibulares sempre procuram também. E aí a primeira ideia que me surgiu foi o vestibular da Faculdade das Ciências Médicas aqui de BH, né, de Minas Gerais, com a intenção da gente resolver essa prova que tem algumas questõezinhas que são bem diferentes das questõezinhas do Enem, algumas bem parecidas também, mas enfim, a intenção é acompanhar. Tentei fazer aqui vários videozinhos curtos com a resolução da prova inteira, do segundo semestre de 2024, para não ficar um negócio muito cansativo, né? Então, tentei resolver uma questãozinha por vídeo, para vocês acompanharem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiver alguma sugestão também de prova para resolver, Érico, de repente, sei lá, eu vou fazer uma faculdade tal, deixa um comentário, né? Eu sei que eu tenho que pedir like, eu tenho que pedir para vocês subscreverem, inscreverem no canal, enfim, essas paradas aí todas. Tô começando agora, foi mal aí, galera. Mas, enfim, se vocês puderem me ajudar e quiser contribuir com dica, falar que assim não tá legal, faz assado, talvez fique melhor. Tô à disposição de todo mundo pra gente trocar ideia, tá bom? Espero que curtam. Vou tentar, na verdade eu não, a minha esposa vai colocar os cards aqui das questões, essas paradas todas aí, pra gente fazer uma playlist legal. Espero que vocês curtam e eu tô à disposição de todo mundo. Bora pra questão então. Bora então, pessoal, dando sequência aqui, correção, questão 23 aqui agora, para a gente começar, que é uma questão sobre o sistema BO e RH, bem legal, interessante pra caramba, boa de a gente resolver. Hemocentros alertam para o baixo estoque de sangue nas unidades de São Paulo. Perfeito. Fundação Pro Sangue dos Hospital das Clínicas de Marília, o Hemonúcleo de Sorocaba e outras unidades estaduais estão pedindo para a população doar sangue para auxiliar no aumento dos estoques, que estão operando com menos de 40% da sua capacidade. Os tipos mais necessários são o O negativo e positivo e o B negativo, que tem disponibilidade em quantidade suficiente para menos de um dia. Há estoque para prover apenas a demanda de um dia pelos tipos A negativo e B positivo, e o nível das reservas dos tipos A positivo e AB negativo também levaram a Fundação a declarar um alerta. Então, perfeito. Ele mostrou isso para a gente e faz a seguinte pergunta. Os tipos sanguíneos mais necessários destacados no texto poderiam atender respectivamente. Os mais necessários, então, são esses três que estão aqui. O negativo, O positivo e B negativo. Poderiam atender respectivamente, ou seja, poderiam ser doados. Vamos lembrar aqui rapidinho, ó, aquele diagraminha bem clássico de sistema BO. A gente tem esses quatro, né, tipos de sangue, A, B e O, e o padrão de doação entre eles. Então a gente lembra que todo sangue pode doar para ele mesmo. Então AB doa para B, B doa para B, A doa para A e O doa para O. Além disso, é importante a gente lembrar que o A tem possibilidade de doar para o AB, o B para a B, e o O, que é conhecido como doador universal aqui do sistema BO, pode doar para todo mundo, correto? Dentro do sistema RH, a gente tem que lembrar o seguinte, nós temos o sangue positivo, com a presença do aglutinogênio, e o sangue negativo, que está sem a presença do aglutinogênio, né? Aí, esses sangues aqui, como que fica um padrão de doação entre eles? Negativo doa para negativo, positivo também doa para positivo, e nesse caso, o negativo doa para o positivo. Perfeito? Então, ele disse lá quais seriam os sangues, né, os tipos mais necessitados, que seriam O negativo, O positivo e B negativo, poderiam atender respectivamente. Então, vamos lá. O negativo pode doar para todo mundo, sem exceção. Então, ele tem aqui 100% de compatibilidade. Já o O positivo, ele poderia ser doado para todo mundo que é também positivo. E o B negativo poderia ser doado tanto para sangues do tipo AB, independente se é positivo ou negativo, ou para sangues do tipo B, independente se é positivo ou negativo. Correto? Então, todo mundo concorda comigo que qualquer uma dessas alternativas aqui, ó, do primeiro, que ele está pedindo respectivamente, preenche aqui a lacuna para o O negativo. Então, pode doar para B negativo, para B positivo numa boa. Aí vem a segunda, né, o O positivo. O O positivo não pode doar para o O negativo. Então, a gente já sabe que a letra A é falsa. Pode doar para o O positivo, letra B dá para marcar.
pode doar para O positivo, dá para marcar também, e não dá para marcar a letra B. Então a gente já excluiu aqui a letra A e a letra D como nossas possíveis respostas. Resta a gente marcar agora a última aqui para ser a resposta correta, que como a gente viu, ele só pode doar para B, não pode doar para A. Então, com certeza, letra C. Ok? AB positivo, O positivo e B positivo. Questãozinha super bacana, clássica também de aparecer em provas das ciências médicas. Bora para 24. Um grupo falando sobre a insulina, né? Como a insulina interage aqui com as células. Então tá lá. Um grupo de cientistas de vários países descobriu de que maneira a insulina interage com as células, abrindo um importante precedente para a criação de medicamentos e tratamentos mais eficazes e menos dolorosos contra a diabetes. As células do corpo humano absorvem o açúcar a partir dos alimentos ingeridos para gerar energia. Então explicou para a gente um conceito bem básico ali de como que funciona. No entanto, a glicose não pode penetrar na membrana celular sem a ajuda da insulina, um hormônio produzido por células endócrinas do pâncreas. Aquele esqueminha, né, que se a gente tivesse aqui, por exemplo, um vaso sanguíneo, se aqui fosse um vaso sanguíneo, por exemplo, nós teríamos vários receptores de membrana que a gente tem aqui em cada um desses vasos, e são por esses receptorzinhos aqui que a insulina, né, consegue fazer com que a glicose sanguínea, imagina que essas bolinhas brancas representem para a gente a glicose, com que ela passe para o músculo, para o cérebro, enfim, diversas partes do nosso corpo. Tá? Para absorver a glicose, a maioria das células tem receptores de insulina, né, que se ligam ao hormônio assim que ela entra na corrente sanguínea, então super bacaninha para a gente. O mecanismo de entrada da célula envolvida na situação acima é o de aquela pergunta capciosa, né, que eles sempre fazem para a gente diferenciar o processo de transporte ativo, né, de transporte passivo. Então, a gente tem dois tipos básicos de transportes aqui dentro da célula, ou entre a membrana, passivo, né? Entre a membrana. Lembra, transporte ativo é aquele que gasta ATP, então ele vai acontecer aqui consumindo energia, então gasta-se ATP, e o processo passivo ele ocorre sem gasto de ATP, perfeito? Então, nesse caso, a gente está falando de um processo de fluxo dissoluto que está seguindo o gradiente de concentração. Então, ele está indo do meio mais, ou hipertônico, para o meio menos, ou hipotônico, tá? Então, de cara, a gente já pode excluir algumas questões aqui. Primeiro, a osmose, a gente não vai ter como marcar, porque a osmose é relacionada à água, né, ou a solventes. Então, já desconsideramos isso. Transporte ativo também a gente vai desconsiderar, uma vez que está seguindo o gradiente. Então, a gente ficaria com dois processos, a difusão simples e a difusão facilitada. E aí a gente tem que decorar um negocinho. A difusão simples, ela acontece diretamente pela membrana. Ela não envolve os famosos receptores ou as proteínas de membrana, ok? E nesse caso, como a questão nos disse lá, ele fala cadê, ó, receptores aqui, ela vai se enquadrar num caso clássico de difusão facilitada. Combinado? Então essa foi mais uma questãozinha pra gente, bora para a próxima aqui na sequência. Galera, então, ó, para facilitar a vida de todo mundo, gravei todas as questões desse vestibular aí, 2024, segundo semestre. Estão separadinhas nos cards que vão aparecer por aí. Fiz uma playlist também, então caso você queira resolver a questão 25, 22, 40, enfim, é que você precisar, dá uma olhadinha aí, dá uma moral, tá bom? Quem puder se inscrever, clicar no sininho e tem outra coisa que tem que falar, dá o joinha, curtir, comentar, ajuda muito, tá bom? Valeu, beijo para todo mundo, espero ter ajudado.